soldados da luz, guardiões das virtudes. Hoje é o dia 5 de julho de 2023, uma quarta-feira. Hoje é o segundo ritual do mês de julho, é o ritual 48, né, de 2023, o ritual 198 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Hoje nós tivemos o privilégio e a graça de Deus, Criador, a participação de 25 filhos de Deus, deusinhos e deusinhas, nesse ritual. Então eu quero agradecer primeiramente aos guardiões, ao Marcelo Ceribelli, ao Kleber Minielo, que foi a primeira vez, né, guardião dos homens. Agradecer a Vanessa Breda, né, guardiã das mulheres, Mariana Sicarelli Roma, guardiã das mulheres. E agradecer a cada um de vocês, então, que estiveram aqui, né? Gabriel Isidoro, Renan Estevam, que está fazendo ali, né, cuidando do Instagram ao vivo, Maicon Júlio, Jonathan José, que foi a primeira vez hoje, né? Guilherme Silveira, Ursão, Tiago de Camargo, Ângelo César, João Gabriel, Bruno Amaral, que está fazendo a gravação, né, do YouTube. Agradecimento especial ao Bruno e ao Renan. E o Charles, né? E eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Vanessa, já falei, né, das guardiãs. Andressa Algaier, Andreléia Barbosa, Angelita dos Santos, Naira Margonar, Ana Paula da Silva, Michele da Silva, Heloísa Spoladori, Vanessa Camargo, Priscila Ueno, Márcia Maria. Então, não sei, né? A gente sabe que não existe coincidência, mas domingo nós tivemos 25 participantes e hoje, quantos? 25 participantes. Então, são 50 participações, né, já nesse mês de julho. Nós estamos tendo essa média de 25, 30, 35, 40, 45, né? Então, em 10 rituais vai dar aí 300, 400 pessoas, né? Então, dessa forma, durante o ano, em 10 meses, vai dar quantos mil, né? 4 mil, 3 mil. Então, tudo isso é pela honra e pela glória do Criador de todas as coisas, né? E é um trabalho, né, do meu ser e do ser de cada um que está aqui. Então, essa obra não é de um ser, né? Um ser está na frente, né? Mas todos estamos juntos, né, nessa jornada. Uma jornada pela essa humanidade do planeta Terra, na parte da superfície e na parte tridimensional. Olha quantos mundos nós temos, né? Você tem que especificar para falar de quem você está falando. Porque nós temos a humanidade terráqueo, que mora no interior da Terra, os intraterrenos. Então nós somos hoje atualmente 8 bilhões de terráqueo da superfície, fora os intraterrenos, né? E aí dentro, aqui no planeta Terra, tem várias dimensões. Aqui nesse exato momento, né, o que os olhos físicos permitem ver é o mundo de 3 dimensões. Né? Então vamos ter que falar, o que é o mundo de 3 dimensões? Vamos pegar aqui a garrafa de ayahuasca, né? Então tá aqui, ó. Altura, largura e profundidade. Isso é as 3 dimensões que os nossos olhos, esses olhos aqui, conseguem ver. Eu sempre tive o privilégio, desde criança, de ver as outras dimensões, os mundos interdimensionais, mas através dos olhos espirituais, né? Com os olhos físicos, às vezes eu vejo, mas
na grandíssima maioria das vezes, é com os olhos espirituais. Quando eu fecho os olhos, eu vejo o que tem dentro de cada espaço, nas outras dimensões, né? Nos outros mundos, nos mundos espirituais. Então aqui, nesse exato momento, tem a quarta dimensão, tem a quinta dimensão, tem a sexta. Então ela está povoada aqui. Agora há pouco eu estava aqui com os olhos fechados, né, os olhos físicos, e aí abriu o campo assim, né, dos olhos espirituais, o campo da visão. E aí eu vi seres inefáveis, grandes hierarquias divinas da luz, anjos, arcanjos, querubins, serafins, dominações, principados, virtudes e tronos aqui presentes nesse mundo. Só que nesse mundo que a gente não vê só anjos. Uma vez estava conversando com um amigo meu evangélico, estava falando, nossa, agora exatamente tem um demônio aqui rodeando a tua casa, andando em volta. Ele falou, não, mas no mundo espiritual só tem anjos. Eu falei, quem dera se fosse só anjos, né? Então, nesse exato momento, tem um demônio aqui, girando e urrando aqui em volta da tua casa. Aí ele caiu em si, ele falou, mas o que ele está fazendo aqui? O que ele veio fazer aqui? Eu falei, essa história é longa, você quer ouvir? Então, não vai dar para mim nem contar aqui para vocês que o tempo é curto, né? Mas nessas dimensões tem extraterrestre, de vários mundos, do sistema, da galáxia, de outros universos. Tem gente do passado, tem gente do futuro, né? Eu já fui no futuro várias vezes. E aí os terráqueos, né, lá do futuro, eles têm clarividência, né? Lá no futuro eles têm a viagem astral como uma habilidade normal, igual um sentido que nós temos do paladar, né, da visão, do tato. Então esses sentidos, a clarividência, a polividência, a viagem astral, a telepatia, vai ser normal, coisa normal. Então os homens do futuro, eles deitam, combinam ali um grupo de amigos, vamos lá para o futuro. Vamos lá no Jardim Ilha do Mel, na rua Café Cereja, no dia tal, e vamos lá ver como que foi, como que eram os rituais lá, né? Há 100 anos atrás, 200, 300, 500, 1000 anos atrás, né? Então é assim, por isso que eu tenho encontrado muita gente do futuro, muita gente mesmo. Algumas pessoas do passado, né? Porque a viagem astral lá, né, há 500 anos atrás, 1000, 2000 anos atrás, tinha pessoas que tinham habilidade, né? Os mestres, os santos, os deuses. Qual é a diferença dos deuses, dos mestres e dos santos? A única diferença é porque está em região diferente, cultura diferente, mas o mesmo santo nosso é os deuses do Egito, os deuses da Grécia Antiga. Né? O Francisco de Assis, tudo que ele fez na nossa época e virou santo, se fosse no Egito, seria um deus. Se fosse na Grécia Antiga, seria também um deus. Então, é pessoas que evoluíram de certa forma, que fizeram, né, prodígios, graças, milagres, né? Então, é importante entender tudo isso que eu estou falando para vocês. E como que consegue isso, né? Uma das formas é o jejum. Todo mundo fez jejum desse povo aí, né? Todo mundo fazia jejum e por muito tempo, né? Por horas, por dia. Nós tivemos um jejum segunda-feira, hoje é o segundo ritual, né? Então nós temos que falar um pouco da segunda virtude, que é o jejum. Então na segunda-feira eu consegui anotar e identificar 42 pessoas que fizeram o jejum. A grande maioria, graças a Deus, fizeram 24 horas. Mas teve gente que fez 26, eu mesmo fiz 30. Mas não é para me exaltar, nem me engrandecer, não é por nada disso, né? Porque quem sou eu? Não sou nada mais do que uma folha de uma árvore que cai, não sou nada mais do que uma minhoca, um caramujo que está andando, rastejando pela terra. Não sou nada mais do que isso. Então a gente fala para poder dar testemunho. Como que você sabe que o Abraão, Moisés, o Jeremias,
um dos grandes profetas que existiu, pessoas super evoluídas, esse profeta Jeremias, um grande homem, profeta Jonas. Como que a gente sabe que esse povo fez jejum? Tinha alguém filmando lá, né, tirando foto deles fazendo jejum? Nada disso. Então a gente sabe porque eles falavam, mas também não era para se exaltar, mas para dar testemunho e mostrar que é possível fazer isso, né? Então nós temos aqui algumas pessoas, né, como eu, que já fez jejum de 7 dias, eu já fiz 2 vezes, a Vanessa fez 2, né? 2 vezes, a Andressa tá ali, fez 2 também, né? 3 já. Então não morre. Outro dia coloquei até no grupo de um senhorzinho lá da Índia que fazia, né, 80 anos, né, quando foi feito o vídeo, que ele não comia e não bebia, né? Então, uma pessoa dessa está lá viva. O Iran Ratan Manek, que criou a prática do sol, de olhar para o sol, está também desde 92, 93 sem comer. E a Yasmurin, a australiana, também. Eu acho que ela e o Iran Ratan Manek, que é um indiano, e a Yasmurin, que é uma australiana, parece que eles combinaram, porque eles começaram a fazer o jejum tudo não sei se foi no mesmo ano, um ano depois do outro, né? 92, 93. Então, estão lá, vivinho da Silva. Faz quantos anos isso? 20, 30? 30 anos, né? 30 anos, quem começou em 93. Estão vivos. Então, pessoal, essa prática do jejum, essas 42 pessoas que eu consegui identificar, tem muito mais, né? No grupo lá nós estamos em 430, se eu não me engano. E 42 pessoas do grupo, né? Então, 10% seria quanto? É 10% mesmo? É 10%. Olha, glória a Deus, eu não tinha me dado conta que deu 10%. 10% lá do pessoal do grupo fizeram o jejum, tá? Então eu convoco vocês todos, quem não fez esta semana, que faça a semana que vem. Mas não é para se engrandecer nem se exaltar, não, é para negociar os karmas, né? Cada virtude que você pratica, você ganha moedas cósmicas. Ganhando moedas cósmicas, você se livra de karmas. O que é karma? Karma são atitudes más, ruins que nós tivemos na vida passada ou nessa vida. Então agora você tem que produzir coisas boas. Você produziu coisas ruins, negativas, agora tem que produzir coisas boas que têm energia positiva para poder contrabalancear na balança do Tribunal da Justiça Divina. Entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa fica, né, não entende o que a gente está falando, a linguagem, né, mas é uma coisa assim, simples assim, né? Como você plantou tudo isso, você está colhendo agora. Então, o karma é você colher as coisas ruins. O dharma é você colher as coisas boas. Então, por isso, karma e dharma, recompensa e castigo. Só que é um castigo que é uma medicina, né? Então a gente não quer, né? Porque é sofrimento, mas quem acaba passando por esse sofrimento fica livre, né? Daquela situação. E na próxima vida ele vai nascer purinho, né? Livre daquele karma, livre daquele castigo. Mas se você quer se livrar dele, é possível, né? Você pode se livrar totalmente, parcialmente, né? Ele pode ser amenizado, né? Então é um bom negócio. Uma vez me perguntaram assim, me falaram, mestre, isso que você fala, da forma como você fala, parece que é um negócio. Eu falei exatamente isso. É exatamente isso. É um negócio chamado negócios divinos. Tá? Então, quando acontece o cumprimento da lei, né, esse leãozinho aqui que vocês estão vendo, ó, que vai ao encontro de você. É um animalzinho de estimação aqui do hierarca do tribunal, né? Apareceu o leão é o cumprimento da lei. Então você já fica esperto, né? Sonhou com o leão, pode ficar esperto que a lei vai se cumprir, né? A lei divina. Porque lá no tribunal funciona assim, na hora do julgamento, né, vem a deusa Maat, né, que tem corpo físico, está por aí, né? Tem uma parte de vocês aqui até conhece ela, né?
Tá, ela pega a pena, uma pena desse tamanho assim, ó, parecendo uma pena de avestruz, né? E coloca lá na balança, num prato da balança. Aí o Anubis, né, um dos juízes do karma, vai lá na frente do tribunal, tá empilhado lá assim, ó, bilhões de baús, né, onde ficam as moedas cósmicas, né? E dentro desse baú está o seu coração palpitando assim, lindo e maravilhoso. Porque o coração no mundo espiritual, ele é um cristal líquido assim, né? E aí vai lá na frente de forma solene, um dos 42 juízes do karma, pega aquele baú, né? E abre, pega teu coração assim na mão e vai entrando de forma solene dentro do Tribunal da Justiça Divina e coloca assim dentro do outro prato, né? Faz badum, teu coração caindo lá, né? E a pena ali. E as moedas cósmicas, na hora que o juiz do karma vai pegar o seu coração, as moedas que estão ali fazem assim, ó. O coração suga tudo ela. E aí, ao colocar no prato, o teu coração não pode pesar mais do que a pena da verdade, né? Ele tem que ser mais leve do que a pena. Se ele estiver carregado de virtudes, de coisas boas, de cumprimento dos 10 mandamentos, então ele vai ficar mais leve. Agora, se ele pesar, começar a pesar, aí o Anubis vai perguntar para você, conhecestes o jejum? O que você vai responder? Sim, mestre. Sim, mestre. E aí ele vai olhar para você, né, aquele olhar aterrorizador, e vai falar assim, e por que não fizestes? Conhecestes a caridade? O que você vai responder? Sim, mestre. Sim, mestre. E por que não praticastes? Conhecestes a caridade, a castidade? Sim, mestre. Sim, mestre. E por que não praticastes? E aí, se o coração pesar mais, ele dá ordem. Cumpra-se a lei. E aí você se encolhe ali, né? E aí espera o cumprimento da lei. Se for o desencarne, ele já chama ali, tem milhões, bilhões ali de anjos da morte. Ele já chama um dos anjos da morte e fala, siga esse ser vivente. E o anjo da morte começa a acompanhar, né? 3 dias antes do desencarne, o anjo da morte começa a acompanhar a pessoa. E é um ser inefável. Só que ele está com uma roupa escura, né? E com uma gadanha na mão, né? São seres assim que têm essa missão. Eu tenho visto esses seres aí. Algumas vezes eu até fui visitar algumas pessoas que estavam no processo do desencarne. Eu não tenho feito muito isso, porque senão o povo logo vai começar a desconfiar, né? Não vai querer minha visita, não. Então, são seres que cumprem com o seu papel, né? E nós conhecemos esses seres lá no tempo do Moisés, né? Quando ele pediu para fazer um sinal na porta, né? Que o anjo da morte ia passar e ia levar os primogênitos. Inclusive o filho do faraó, né? Foi. Então, biblicamente, a gente conhece o anjo da morte ali naquele momento ali, né? Então, se ele pede, né, se o jerarca pede que o anjo da morte acompanhe, porque essa foi a pena, né, para aquele ser vivente, para aquela pessoa, né? Então, seria isso, pessoal, por hoje. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.